Bem, pessoal, queria falar um pouquinho de política, sobre algumas coisas que eu ando observando aí durante todos esses anos andando pelo Brasil. Hoje é dia de eleição, muito provavelmente a gente já sabe quem é o candidato que vai vencer essas eleições. Então, eu vim aqui para dar um pouquinho do que eu penso, do que eu acho, do que eu vejo do Brasil durante esses mais de 3 anos viajando aí o Brasil. Bem, como muita gente sabe aqui, eu abandonei tudo, assim, a vida na aviação para poder viajar a América do Sul, viajar o Brasil. E nesses 3 últimos anos, antes de vir para a Europa, eu viajei mais de 500 cidades, 23 estados do Brasil. Comecei por Manaus, morava ali perto, morei também nas Palafitas, perto das Palafitas, próximo ao Alfredo Nascimento. Tive contato, cruzei toda a Amazônia, Macapá, Belém, desci, fui para Brasília, subi pelo litoral. E nesses 3 anos, como eu sempre estou postando, sempre estou mostrando, conversei com gente de todas as classes sociais, com indígenas, fiquei em tribos indígenas, fiquei com movimento sem terra, conheci o sertão nordestino, conheci o litoral brasileiro, grandes cidades, ficava na casa tanto de amigos mais pobres quanto de amigos ricos. Conheci muita gente e durante desses 3 anos, essas mais de 500 cidades, desde 2016, eu venho alertando, eu sou filiado ao PSOL, e eu venho alertando não só nas reuniões do PSOL que eu participei, como quando eu fui a Brasília contra o impeachment da Dilma, eu venho alertando as pessoas da esquerda do meu convívio na internet, escrevendo sobre o efeito Bolsonaro. Quando foi que eu percebi que o Bolsonaro tinha um grande potencial de ganhar essas eleições? Em 2016, fazia 2 anos que eu não ia em São Paulo. Quando eu fui em São Paulo novamente, eu vi o efeito Bolsonaro muito forte em São Paulo. Porém, como a maioria das pessoas naquela época, eu achava que o efeito Bolsonaro era limitado apenas à internet. E aí eu saí para uma viagem de bicicleta pelo sertão nordestino, pelo litoral brasileiro, e aí com várias pessoas que eu fui me encontrando, redutos lulistas, de pessoas que assim conseguiram ver na sua vida uma grande melhora com o que o Lula fez. Essas pessoas, eu sempre perguntava, e as eleições estão chegando, o que vai ser? E todas as pessoas falavam, só o Lula até a morte. E quando eu perguntava, tá, e se o Lula não puder ser candidato, quem que você vai votar? As pessoas falavam assim, sabe aquele cara do Rio de Janeiro que fala que bandido bom é bandido morto? Eu vou votar nele. E isso foi durante todo o sertão nordestino, ouvindo isso, nos rincões do Brasil. E aí eu fui para Manaus, logo em seguida, antes de vir para a Europa, eu fui para Manaus e as pessoas lá também, que eram pessoas que apoiavam Lula, diziam que ia votar em Bolsonaro. E aí eu comecei a perceber o seguinte, que o efeito Bolsonaro estava muito mais forte. Bolsonaro estava pegando em rincões do Brasil, ninguém achava que ele ia nunca conquistar nada. E quando eu ia nas reuniões da esquerda, eu sempre comentava sobre o Bolsonaro, falava sobre essas coisas, e a resposta era sempre a mesma. Que o Bolsonaro, ninguém vai acreditar nesse boçal. As pessoas subestimaram o efeito Bolsonaro, subestimaram as palavras fáceis do Bolsonaro que resolvem tudo. O que a gente faz com a violência? Bandido bom é bandido morto. O que a gente faz com o problema agrário da terra? Prende MST. É simples. As respostas do Bolsonaro são simples. Pode ser de uma boçalidade para qualquer pessoa que entenda, mas é simples. As pessoas que querem soluções práticas, como é o jeito do Brasil, que ninguém quer ficar analisando muito tempo de como se resolver, o Bolsonaro ele vem com uma palavra-chave e resolve. E todas as reuniões que tinham na esquerda, que eu participei, que eu via nos fóruns e tudo, todo mundo subestimou o Bolsonaro. Subestimamos tanto, o efeito tá aí. Quando foram chegando perto das eleições, foram vendo o tamanho do Bolsonaro. Tenho que falar uma coisa, por mais que eu não tenha nada contra o Haddad, eu não consigo ser a favor do PT, porque eu coloco 60% a 70% da culpa do que a gente está vivendo do PT. Por quê? Fazem 4 anos que a Globo fica martelando o antipetismo, a Globo e todas as demais, mas principalmente a Globo, martelando o antipetismo na cabeça das pessoas. Talvez todo mundo ache que nos rincões do Brasil você consegue entrar na internet, realmente algumas vezes consegue, mas o grande centro de notícias de todo mundo sempre foi o Jornal Nacional. Se você for no rincão do Brasil com uma TV de tubo e colocar um cabo atrás da TV, uma antena, vai pegar a Globo, vai pegar o Jornal Nacional. Então, o Jornal Nacional tem uma amplitude muito maior do que qualquer internet, qualquer coisa. E aí todas as pessoas
no Brasil, durante os últimos 4 anos, foi bombardeada de informação falando mal do PT. Falando que o problema do Brasil era o PT. E que nós sabemos que não é 100% PT, mas o PT fez muita coisa que não foi boa. O PT tem uma ideia de hegemonia horrível. Eles sempre querem ser o protagonista, eles sempre quer ser hegemônico, achar que manda no país. Muitas vezes o PT tem essa mania, os petistas também. Apesar de que eu não tenho nada pessoalmente contra ninguém, mas o PT acabou deixando que se roubassem muito também. Roubou, essa é a verdade, foi corrupto, pode não ter sido mais corrupto, mas foi corrupto, deixou que PP, PMDB, que são os partidos conhecidamente mais corruptos do PT, deixou que esses caras rolassem solto aí o que eles quisessem fazer. Bem, chegamos nesse momento que a gente está, e aí eu coloco 60% da nossa culpa, ou até mais, ao senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Sim, o Lula. O Lula, que é aquele deus no Nordeste, que ajudou e que realmente ajudou. Eu sou testemunha ocular, eu mostrei muitas das coisas aí no meu Facebook, coisas boas que o Lula fez. Entendo esse sentimento dessas pessoas, porque até a FHC eles eram esquecidos, morriam de fome, estavam no meio do nada, e realmente o Lula foi o primeiro aí que chegou e ajudou, deu um aporte, fez muita coisa boa. Só que se a gente faz coisas ruins, apagam as coisas boas. E o Lula acabou fazendo nesses últimos anos muita coisa ruim. Mas a pior delas eu acredito que foi ter deixado esse efeito Bolsonaro ganhar tamanha proporção. Lula poderia, há 2 anos atrás, sabendo o sentimento de antipetismo que estava dominando o Brasil e que não tem irreversível, a Globo fica na cabeça dos outros o tempo todo, ele poderia simplesmente ter abrido mão de tentar ser presidente. Ele poderia ter apoiado o Haddad numa chapa com o Ciro, qualquer coisa, ter juntado a esquerda, unificado a esquerda, não. Preferiu o quê? Ficar até 2 meses da eleição tentando ser presidente, tentando ludibriar o povo. O sentimento de antipetismo cresceu na exorbitância. As pessoas que são Lula até morrer não conseguiram entender depois quem que é a esquerda, Haddad, Ciro. O que aconteceu? Isso daí potencializou o efeito Bolsonaro. O Bolsonaro hoje, ele é fruto do Lula. Ele é fruto do antipetismo que o Lula foi alimentando durante esses anos. Se ele realmente fosse patriota, pensasse no Brasil, fosse um cara, tivesse essa honestidade como ele diz que tem, ele teria dado um passo atrás com humildade e visto, não é o melhor momento para eu tentar ser nada, o sentimento das pessoas comigo é horrível, eu vou dar um passo atrás, deixa as outras pessoas serem protagonistas, os outros partidos, e depois, mais pra frente, eu faço parte de alguma coisa, não sei, mas não. PT e Lula quiseram ser protagonista, quiseram ser hegemônico como sempre. O sentimento de antipetismo é muito maior do que o anti-Bolsonaro, que é um boçal, que a gente não sabe o que vai dar, a gente está à beira hoje, provavelmente, quando vocês virem esse vídeo. É verdade que o Bolsonaro vai ganhar, gente. É impossível. Eu não vou estar na internet nesses 2 dias, vou sair, vou fazer um retiro, mas eu tenho certeza absoluta que o Bolsonaro vai ganhar. É simplesmente impossível virar esse jogo. Agora é o outro lado da moeda. Entrou o Bolsonaro, a gente não sabe o que vai ser, provavelmente vai ser catastrófico, porque o problema do país não resolve só com golpe de frase feita, e tampouco com o dólar abaixando, subindo, por causa que o economista dele ser liberal e... Não resolve só com isso. A gente tem problema com índios, a gente tem problema com sem terra, a gente tem problemas que são muito mais complexos. A gente tem mais de 5.500 municípios, a gente tem muito prefeito, muito vereador, a gente tem que resolver muita coisa que não é o Bolsonaro. Nem se o Bolsonaro for o cara mais honesto e melhor do país, ele vai conseguir resolver, muito menos a gente sabendo que não é. Nem inteligente, nem honesto, nem nada. Bem, estamos nesse efeito, provavelmente seu próximo presidente, o nosso próximo presidente é o Jair Messias Bolsonaro. O que a gente tem que tirar de lição? Nós da esquerda agora temos que tirar de lição que a gente tem que se unir, parar de ficar com pequenas picuinhas, parar de subestimar as pessoas, parar de achar que a esquerda, por ter conhecimento filosófico, por estarmos nas universidades, tudo, a gente detém o poder, somos maiorais, melhores que os outros e não precisamos discutir com bolsominions. Acabou, galera. Acabou. A gente tem que entender que a gente tem que conversar com todo mundo, com humildade, entender os propósitos de cada um, por que as pessoas
têm esse sentimento antipetista, o que elas enxergam, e conversar com humildade, mostrar. E dois, não é por internet que a gente vai resolver nada. Eu sei que tem um efeito aí, Luiz Miranda, o cara em 15 dias conseguiu ser deputado, mas não é só pelas redes sociais que a gente vai chegar em lugar nenhum. A gente tem que ir, conversar com as pessoas, aquela mãe, aquele tio, aquela avó que tá votando Bolsonaro revoltada, a gente não sabe de merda nenhuma, não. Não é assim que resolve. A gente tem que chegar, cercar, conversar, tentar mostrar. Eu sei que é difícil, mas esse é o nosso papel. E principalmente, parar de ter bandido de estimação. Tem um problema nosso na esquerda sim. A gente fala tanto, mas às vezes parece que a gente defende aquela ideia do Paulo Maluf e do rouba mais faz. O cara fez muita coisa pro Brasil, então é permissível uma ou outra corrupção. Não, não é permissível. Não é. Isso daí deslegitima a nossa luta, isso daí enfraquece a nossa ideia. De que só porque só porque ele fez coisas boas, um outro erro. Concordo, ele fez muita coisa boa, só que isso não dá autonomia para poder ter feito as coisas que não foi boa, de ter deixado roubar, não. A gente tem que passar uma outra fase. A pessoa tem que fazer porque é bom fazer, mas ela também tem que evitar que se faça coisa errada, porque também não adianta nada. Dou com uma mão, mas estou levando com a outra, também não adianta. Bem, é isso, eu acho que já me alonguei muito, não sei nem quanto tempo deu. Não é omissão da minha parte, não é falta de querer lutar, pelo contrário, se eu estou viajando no Brasil há 5 anos, se eu abandonei uma vida na aviação, que estava voando como piloto, dormindo em hotel bom, para poder estar viajando, dormindo na rua, porque essas viagens quem me acompanha sabe que eu durmo na rua, eu durmo embaixo de ponte, eu durmo numa barraca que era toda fuleira, não é à toa, eu não faço isso porque eu não abro mão de tanto conforto à toa, é para querer conhecer a verdade, porque a verdade vos libertará, e também para poder transparecer isso para as pessoas que não conhecem, para as pessoas que não têm tempo, que não podem fazer isso. Entendeu? Então não é falta de omissão da minha parte, não tem nenhuma. São 3 anos viajando e conhecendo, escrevendo e falando de como que as coisas funcionam. Então omissão da minha parte não é. É que nesse momento, diante de toda essa conjuntura de 2, 3 anos analisando e de vendo que as coisas vão acontecer assim, hoje na eleição, faltando horas para poder vou ficar acreditando no vira-vira da Haddad, não tem mais jeito, galera, não tem mais jeito. Espero estar errado, sinceramente espero estar errado, espero daqui 2 dias, quando eu voltar para o mundo normal, eu ver que eu estava errado. Sinceramente, não tenho esperanças, mas eu espero que esteja errado, não quero estar certo, mas na lógica que eu vejo das coisas, eu não acredito. Sinceramente, eu não acredito, e é isso. Vamos desejar sorte para todos nós, que seja o melhor para o Brasil. É um momento muito difícil, as pessoas têm que se unir. E uma coisa que eu quero pedir a todos, os bolsominions, as pessoas que votam no Bolsonaro, as pessoas que votam no Haddad, não deixe a democracia acabar. Porque o Bolsonaro, o Lula ou ninguém tem que estar acima da democracia. Nós precisamos escolher quem nos governa, independente se seja bom ou ruim. Isso daí teve muito banho de sangue, muita luta para chegar nesse ponto, para hoje chegar um Bolsonaro, ou seja, esses generais que ficam postando coisa no YouTube, falando besteira. Nós, como população geral do Brasil, temos que defender hoje a democracia. E defender a democracia começa aceitando quem for o próximo presidente, sendo Haddad ou sendo Bolsonaro. Se for Bolsonaro, a esquerda tem que aceitar. Agora, podemos lutar pelas pequenas coisas que ele pode tentar mudar. Isso sim. Se a gente for contra as reformas, contra as coisas que ele for fazer, temos que ir para a rua, temos que não deixar que isso aconteça. Agora, querer tirar a força, como fizeram com a Dilma, não acredito que isso seja bom. Acredito que a gente tem que ser maduro nessa hora e ver que a maioria escolheu. Seja um ou seja outro. E aí a gente lutar nas ações específicas, entendeu? Hoje ficar brigando com quem está querendo votar no Bolsonaro, ficar discutindo no Facebook, não vai levar a nada. A decisão já está feita. Desejo muito boa sorte a todo mundo. E é isso da minha parte.